Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Legado de Valor. Hoje a gente vai falar sobre mais uma empresa que faz parte daquela parcela mais arrojada da minha carteira de investimentos, como a Amazon que a gente abordou no vídeo anterior. Dessa vez a gente vai falar sobre a Nvidia, uma companhia que não se encaixa 100% nos critérios de EGR, empresas geradoras de riqueza, que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, mas que na minha visão tem um potencial imenso se ela souber produzir as transições necessárias para o futuro. Se você já acompanha o canal, você sabe que o meu foco principal é investir no longo prazo em empresas com características muito específicas: crescimento consistente de receita, lucros e geração de caixa, vantajosas competitivamente e com um modelo de negócio perene. Essas são as chamadas EGRs, mas eu também reservo uma pequena parcela do meu portfólio para ativos mais arrojados, que podem vir a se tornar grandes geradores de valor ao longo de muitos e muitos anos. A Nvidia é exatamente um desses casos. Ao contrário das empresas que atendem 100% dos critérios de uma EGR, a Nvidia tem um componente cíclico muito grande, dependendo majoritariamente de vendas de hardware, algo que não pode durar para sempre na intensidade que a gente vê hoje. Então fica a pergunta: será que a Nvidia vai conseguir dar a volta por cima e se tornar uma empresa de software com maior previsibilidade e perenidade? É isso que a gente vai acompanhar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e já deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Dabu e eu sou fundador do projeto Legado de Valor, um canal que busca te ensinar a investir no mercado de ações nos Estados Unidos. Eu acredito que as ações americanas, em geral, têm um potencial enorme de criar riqueza para quem tem uma estratégia de investimento 100% focada no longo prazo. Esse é meu caso. Eu tenho um objetivo de atingir 10 milhões de dólares investidos no exterior nos próximos 20 anos. Atualmente eu possuo algo em torno de 120 mil dólares investidos em empresas geradoras de riqueza e eu consigo aportar em média 2 mil dólares mensais nessa carteira. A ideia é documentando aqui no canal cada passo dessa jornada, todos os meus aportes, mudanças de estratégia, reflexões e, claro, análises de empresas que eu acredito terem um potencial enorme de crescimento. Se você chegou agora e ainda não viu as aulas introdutórias do canal, recomendo muito que você confira. Lá eu explico em detalhes como funciona a minha filosofia de investimentos, o que são as tais EGRs e como você também pode estruturar um plano de investimentos partindo do zero. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo do vídeo. A Nvidia nasceu em 1993, fundada por três caras visionários: Jensen Huang, Chris Malachowski e Curtis Pryor. Naquela época, o foco era criar processadores gráficos de alta performance para jogos e aplicações 3D. Afinal, nos anos 90, a computação gráfica ainda era um nicho, mas vinha crescendo rápido. No início dos anos 2000, a Nvidia se firmou com as suas placas de vídeo no mercado de games. Em 1999, ela lançou o que muitos chamam de GPU moderna, possibilitando gráficos 3D bem mais detalhados. Não demorou muito para que surgissem usos alternativos para esses processadores, indo além de jogos e alcançando áreas como ciência, criptografia e machine learning. Foi nos anos 2010, com o boom da inteligência artificial, que as GPUs da Nvidia viraram o cérebro dos data centers voltados a deep learning. Hoje, a empresa é avaliada em mais de 3 trilhões de dólares, reconhecida como líder no desenvolvimento de soluções para IA, data centers, carros autônomos, robótica e, é claro, gaming. Vamos falar sobre o modelo de negócios da empresa. Quem não é da área pode estranhar tantos termos, mas a lógica central é: a Nvidia vende GPUs, processadores gráficos. A sigla vem de Graphics Processing Unit, unidade de processamento gráfico. Ao invés de executar tarefas de forma sequencial, como um processador tradicional, CPU, as GPUs são ótimas em lidar com diversas operações simultâneas, especialmente em cálculos de imagem e vídeo. Isso as torna ideais não só para gráficos de jogos, mas também para aplicações de inteligência artificial, onde é preciso quebrar grandes volumes de dados em pequenos pedaços ainda menores
que podem ser processados ao mesmo tempo. No gaming, as famosas placas GeForce são sinônimos de gráficos de altíssimo nível em computadores pessoais. Elas trabalham para renderizar imagens e efeitos visuais em tempo real, dando fluidez aos jogos e garantindo aquele visual de tirar o fôlego. Já em data centers e IA, a NVIDIA oferece modelos de alto desempenho, como as linhas A100 ou H100, para treinar rodar algoritmos complexos de inteligência artificial. Aqui a capacidade das GPUs de processar muitas operações em paralelo é perfeita para lidar com redes neurais que exigem bilhões de cálculos para aprender a reconhecer padrões. Nas aplicações profissionais como arquitetura, design e edição de vídeo existem linhas Quadro ou RTX, ideais para acelerar tarefas pesadas de renderização ou simulação. Contudo, a NVIDIA não se limita à venda de chip em si. A empresa também comercializa placas completas e até servidores otimizados para IA, conhecidos como DGX. Em setores como automotivo e robótica, ela oferece plataformas integradas unindo hardware e parte do software necessário para que essas máquinas funcionem de forma eficiente. E para dar suporte a tudo isso, há uma camada de drivers, ferramentas e bibliotecas, por exemplo, o CUDA, que popularizou o uso de GPUs em IA, e até serviços de nuvem, como o NVIDIA GPC Cloud, o NGC, que facilita a vida de desenvolvedores e empresas a oferecer ambientes pré-configurados para computação acelerada. Em suma, embora o coração do negócio ainda seja vender chips de processamento gráfico, a NVIDIA vem expandindo seu leque de produtos para software e serviços, construindo um ecossistema cada vez mais robusto. Dessa forma, quem adquire o hardware pode explorar todo o potencial das placas, seja para jogar, criar projetos profissionais ou desenvolver soluções avançadas de IA. E aí que toda a minha tese de buy and hold na NVIDIA ganha força. Se a gente olhar para as maiores empresas de tecnologia do mundo, quase todas transcenderam a ideia de vender apenas hardware e viraram grandes potências de software e serviços. Peguemos a Apple, por exemplo, que começou fazendo computadores e dispositivos móveis, mas hoje grande parte do seu valor vem do ecossistema de aplicativos, assinaturas e serviços iCloud, a Apple Music, a App Store. A Microsoft, que antes dependia basicamente de venda de licenças únicas de Windows, se transformou numa gigante de soluções corporativas, plataformas na nuvem como Azure e assinaturas recorrentes como Office. Já o Google, a Alphabet, nasceu como um mecanismo de busca, mas o que mantém a empresa no topo é o modelo de publicidade online e a enorme gama de serviços gratuitos que criam fidelidade e coleta de dados, gerando receita constante e crescente posteriormente. Quando a gente fala de hardware puro, celulares, consoles, PCs e no caso da NVIDIA, placas de vídeo, a gente está lidando com um mercado cíclico. Em algum momento a demanda diminui, a concorrência aperta, ou surge um excesso de oferta que derruba as margens e prejudica a previsibilidade do fluxo de caixa. Já o software, ao contrário, costuma ter receitas mais estáveis e recorrentes. Pense em assinaturas mensais, pacotes empresariais ou até mesmo taxas de licenciamento. Cada novo cliente que entra aumenta a base e o custo adicional de servir mais um usuário é infinitamente menor do que produzir mais chips ou aparelhos físicos. No caso da NVIDIA, esse boom gigantesco de GPUs para inteligência artificial pode se tornar o trampolim ideal para a empresa consolidar uma presença mais profunda no campo do software. Se ela conseguir criar plataformas que retenham desenvolvedores e empresas por meio de ferramentas e bibliotecas, como o CUDA, mas em versões ainda mais avançadas, ou até soluções de nuvem e assinaturas para aplicações de IA, pode mudar de patamar. De simples fornecedora de chips de alto valor, passaria a oferecer soluções completas e recorrentes, agregando margens bem maiores. Exemplos não faltam. A própria Amazon, que começou vendendo livros, investiu pesadamente em hardware, Kindle, Alexa, mas o que de fato transformou a companhia numa potência foram os serviços de nuvem, o AWS, e o ecossistema de assinaturas, o Prime. Sem esse pilar de software e serviço, ela provavelmente estaria muito mais vulnerável às oscilações do varejo. Portanto, a grande questão para a NVIDIA é acelerar essa transição. Seguir aproveitando a alta demanda por GPUs no curto prazo, gerando caixa e sustentando a liderança tecnológica, enquanto constrói o alicerce de plataformas e serviços que garantem receitas recorrentes no longo prazo.
Se ela for capaz de fazer isso, vai estar repetindo o movimento que as gigantes de tecnologia fizeram para se blindar dos ciclos de hardware e manter um crescimento consistente e lucrativo por décadas. É justamente nessa direção que eu aposto quando eu decido manter a NVIDIA na minha carteira de investimentos de longo prazo, acreditando que o caminho natural das empresas de tecnologia de sucesso é mesmo esse, de hardware para software, de receita pontual para receita recorrente. Esse é o cerne de uma EGR. Perenidade, ausência de ciclicidade. Entendendo isso, fica muito mais fácil de reconhecer empresas que se enquadram nas características que a gente precisa. Agora, vamos falar das vantagens competitivas. Muito se fala por aí sobre a NVIDIA estar anos-luz à frente das concorrentes. A gente ouve muito isso no mercado quando a gente fala de GPUs voltadas para IA. Um fator que reforça essa noção é a grande quantidade de tecnologias e patentes acumuladas pela empresa, principalmente em processamento paralelo, rasterização gráfica e deep learning. Por outro lado, talvez o principal triunfo da NVIDIA seja o CUDA, uma plataforma de computação paralela que se tornou praticamente o padrão de fato para programar GPUs, criando uma barreira de saída para os clientes. Muitas soluções já rodam em CUDA e migrar para algo diferente pode ser trabalhoso e custoso. A NVIDIA também investiu cedo em parcerias com universidades, laboratórios e grandes empresas de tecnologia, fornecendo kits de desenvolvimento, bibliotecas e suporte para que cientistas de dados e engenheiros se acostumassem a usar suas GPUs. Além disso, a empresa carrega uma marca muito forte no gaming, cuja renda acaba financiando a pesquisa e desenvolvimento, que por sua vez se converte em soluções de IA avançadas. Claro que concorrentes como a AMD e a Intel também estão nessa briga, mas a adoção massiva de CUDA pela comunidade de desenvolvedores ainda dá à NVIDIA uma vantagem considerável. Outra questão que não pode passar batida aqui é a dependência da NVIDIA em relação à TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a gigante que efetivamente produz os chips projetados pela NVIDIA. A TSMC é líder mundial em processos de litografia avançada, que permitem fabricar chips cada vez mais poderosos e eficientes. O problema é que a NVIDIA, ao contrário de algumas concorrentes, como a Intel, não possui fábricas próprias, dependendo quase que completamente da capacidade dos cronogramas da TSMC para pôr suas GPUs em escala. Isso significa que qualquer instabilidade na TSMC, seja por questões de produção, desastres naturais, ou pior ainda, tensões geopolíticas envolvendo a China e Taiwan, pode comprometer a oferta de chips da NVIDIA. Embora exista a Samsung como alternativa de foundry, a transição não é nada trivial, tá? Migrar para outro fornecedor em larga escala implica custos, ajustes de projeto, riscos de desempenho. Este cenário, portanto, adiciona um componente de vulnerabilidade estrutural à empresa, pois ela fica sujeita não apenas às leis de oferta e demanda no mercado de semicondutores, mas também a possíveis turbulências políticas e comerciais que possam afetar a ilha de Taiwan. Apesar dessas ressalvas, a empresa vem entregando uma performance impressionante. Vamos olhar algumas métricas quantitativas da NVIDIA. No que diz respeito à receita, a NVIDIA vem apresentando um crescimento surreal. Em 2019, para você ter uma ideia, a receita era de cerca de 11,8 bilhões de dólares. Um pouco antes disso, em 2014, apenas 10 anos atrás, a empresa havia reportado uma receita de apenas 4 bilhões de dólares. Sabe qual foi a receita da NVIDIA em 2024? 113 bilhões de dólares. Isso representa um KGR, ou seja, um crescimento anual de 38%, cara. É brutal. Tá? A maior parte dessa receita, cerca de 90% dela, vem da venda de GPUs para infraestrutura de data center das Big Techs como a Microsoft, Google, Amazon e Meta. O lucro líquido e o fluxo de caixa livre vem crescendo num ritmo ainda maior, KGR de cerca de 55% a 60% olhando os últimos 10 anos. A gente vem vendo uma melhora de todas as margens, margem bruta, margem operacional, margem de lucro. O retorno sobre o capital empregado atingiu 50% em 2024. Esse é o maior valor para uma empresa desse porte. A gente deve lembrar que a NVIDIA atualmente possui um valor de mercado de 3,5 trilhões de dólares, sendo a empresa mais valiosa do mundo. Um ROCE dessa magnitude é a prova que essa empresa é uma das operações mais bem-sucedidas do planeta no que ela se propõe a fazer.
A sua capacidade de alocar capital e principalmente reinvestir fluxos de caixa é brutal. No fim das contas, investir na Nvidia é fazer uma aposta de longo prazo na revolução da computação acelerada e da IA. Mas lembremos que ela não é uma EGR pura, pois ainda está exposta a uma indústria cíclica e riscos como a concentração de produção e a possível desaceleração futura. Em contrapartida, a empresa demonstra poder de inovação, margens elevadas e um ecossistema de software, o CUDA, como nós vimos anteriormente, que garante uma grande base de desenvolvedores, aspectos que podem sustentar o crescimento pelos próximos anos e décadas. É por tudo isso que, mesmo sem ser o perfil clássico de EGR, a Nvidia compõe o meu bloco de empresas excepcionais e arrojadas. Eu acredito que mesmo com o atual valor de mercado, o potencial de crescimento continua expressivo e se ela conseguir navegar bem a transição de hardware para software, mantendo a distância tecnológica em relação às concorrentes, vai dar muito bom. Os investidores da empresa que estão posicionados há bastante tempo puderam experimentar a maior criação de riqueza da história. Um único aporte de $10 mil na Nvidia em 2004, há 20 anos atrás, resultou num valor de $7,8 milhões acumulados hoje. Boa parte desse crescimento veio nos últimos 5 anos. Um aporte de $10 mil na empresa em 2019 já teria resultado num acúmulo de quase $500 milhão. Eu comprei as minhas primeiras ações da empresa em 2022 e as ações subiram tão rápido que hoje ela se tornou minha maior posição. Eu tenho algo como $13 mil alocados no ativo e pretendo continuar adquirindo mais ações. Eu não acho que a Nvidia vai replicar as mesmas taxas de crescimento que ela apresentou no passado. Isso seria insustentável, mas eu acredito que ela tem muito espaço para crescer ainda. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Por hoje é só, um grande e afetuoso abraço. Até mais.